Vamos orar? Pai, em Tua presença agora, clamamos pelo derramar de Tua graça sobre nós e sobre cada ouvinte sintonizado conosco. Agora, cumpra-se a Tua boa, perfeita e agradável vontade e Teu amor inunde o coração da nossa cidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nosso tema hoje é como ovelhas sem pastor. Quem é o teu pastor? Certa vez, do alto monte, Jesus olhou para a multidão, mas não era um olhar qualquer. Foi um olhar que o fez mover-se de íntima compaixão, porque aquela multidão era como ovelhas que não têm pastor. Bem, não podemos deixar de pensar, ora, mas aquele era o povo que tinha as leis sagradas. Eles tinham os sacerdotes estabelecidos na lei, que eram líderes, que os ensinava todo sábado na sinagoga. Eles descendiam de Moisés, eles tinham as profecias, esperavam o Messias prometido. Porém, a despeito de tudo isto, Jesus se referiu a este povo como sendo ovelhas sem pastor. Um povo que tinha entranhado em sua cultura, como até hoje, a lei moral de Yahvé, os 10 mandamentos dados no Sinai e as leis dadas a Moisés com a finalidade de organizar a nação de Israel e regular suas relações. É sem dúvida uma cultura impregnada de Deus. Porém, mesmo assim, àquela altura da história, Jesus identificou que eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Amados, se olharmos com atenção para a nossa nação, buscando o mesmo olhar de Jesus naquele momento para com a sua nação Israel, creio que vamos encontrar muitas semelhanças com a conclusão que ele chegou. O Brasil é chamado uma nação cristã. Já temos impregnado em nossa cultura os evangelhos, isto é, a história de Jesus, seu nascimento, sua vida de ensino, cura e milagres, a traição, a condenação, sua morte e ressurreição. Todos já ouviram a história do Salvador da humanidade. Você sabe que ainda hoje existem muitos povos onde o evangelho não pode ou há restrições para ser anunciado? Muitos pagam com a vida por seguirem a Jesus. Mas esse não é o nosso caso. Não é o caso daqui do Ocidente, que sabemos já estar amplamente evangelizado. Todos ouviram sobre Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que faz milagres e dá vida em abundância. Hoje temos mais igrejas do que jamais pensaríamos haver. Todo dia surge uma nova. Por um lado, podemos dar glórias a Deus por isso, por não termos restrições para proclamar a sua poderosa palavra, pela qual todos podem ser salvos, como nós estamos fazendo hoje aqui através da rádio. Podemos ouvir pregações pela televisão, pela rádio, internet, além de recebermos alguma literatura pelas ruas. O setor gospel passou a ser uma cobiçada fatia do mercado em livros, CDs, DVDs e artigos das mais variadas espécies. Ninguém poderá dizer naquele dia, amado, eu não sabia. Nunca houve tantas pessoas que se dizem de Cristo como hoje em dia. E pasmem, ao orarmos nas praças, sempre estamos encontrando pessoas que vivem nas ruas e vêm nos encontrar para contar suas histórias de que um dia estiveram dentro de alguma igreja e foram até batizados. Alguns se juntam e cantam até os hinos conosco. Queridos, não podemos deixar de expressar misericórdia, Senhor, e despertar em nós o olhar de compaixão de Jesus. Mas parece ovelhas que não têm pastor, apesar de muitos. O que isso nos mostra? Bem, nos mostra, por outro lado, que nunca houve também na história tantos que se sentem tão bem numa igreja, são membros por anos, ocupam até cargos de liderança,
mas que nunca se decidiram de fato por uma vida caminhando com Jesus. Jesus, certa vez, confrontando a multidão que o seguia, disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Eles tinham presenciado o milagre da multiplicação dos pães e se fartado, mas foram advertidos a trabalharem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Queridos ouvintes, Jesus é o pão da vida. Quem dele se alimenta, por ele viverá. Muitos, dentro das igrejas, ainda estão ali porque estão alimentando somente a sua alma, estimulados na emoção, porém nunca experimentaram a vida no Espírito. Nunca comeram da carne de Jesus, nem beberam verdadeiramente do seu sangue. Nunca chegaram a encontrar-se com ele, nunca o conheceram, porque quem se encontra com Jesus jamais continuará o mesmo. O seu olhar é de amor profundo, que penetra até a essência do nosso ser, saciando-nos de fato. Jamais alguém poderia nos olhar assim. Os guardas que foram incumbidos de prenderem a Jesus voltaram maravilhados, sem poder cumprir a missão e se justificando, dizendo: nunca ninguém falou como aquele homem. Amados, um relance só do olhar de Jesus enche todo esse universo. Se os olhos dele puderem agora encontrar com os seus, encherá toda a sua vida de verdadeiro significado, porque a essência do nosso ser e o propósito real do nosso viver se encontra tão somente nele, em Jesus. Feche os seus olhos por um instante. E aí onde você está me ouvindo agora, você é o foco do olhar de Jesus. Por você, ele subiu à cruz e derramou a sua vida tão somente por amor. Olha para aquela cruz e veja Jesus se compadecendo da tua miséria de vida e dizendo: eu sou o bom pastor das ovelhas. Vinde a mim para que tenhas vida. Oh, amado, eu não consigo entender como alguém pode recusar tal convite. Diga a ele que você o quer e o convite a entrar agora, mesmo no seu coração. É somente isto que ele espera ouvir você dizer. Ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele ainda tem a mesma disposição de tomar a causa da tua vida em suas mãos quanto tinha 2000 anos atrás, quando foi crucificado. Mas tudo começa no seu espírito. Necessário vos é nascer de novo, disse o Mestre. E para alguém nascer de novo, é preciso experimentar a morte, na morte de Jesus. Um dia, ele se identificou com você, tomando a sua condenação e morrendo a sua morte na cruz. Agora, é a sua vez de subir aquela cruz pela fé e se identificar com Jesus na sua morte, para que também possa ser identificado na sua ressurreição, como diz as Escrituras. Aquele que está em Cristo se torna uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, o Evangelho é simples. É morte e ressurreição. Morte para o mundo, morte para a carne, morte para o pecado, morte para o diabo. E ressurreição, que é vida para Deus. Aleluia! Para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para Deus. Deus requer o teu corpo para que se torne morada dele na terra. Esta é a aliança entre céus e terra, entre Deus e os homens, que pela fé crerão no seu Filho Jesus. E não importa a profundidade da tua prisão hoje, ou do teu comprometimento com as trevas e o diabo. Mais poderoso, muito mais, infinitamente mais poderoso do que tudo e do que todos
é Jesus de Nazaré, que expôs a vergonha eterna, todo o exército das trevas, derrotando-o na cruz. Ah, como eu amo proclamar esta verdade em alto e bom som, para toda essa Nova Friburgo ouvir. Ele libertou todos que por medo da morte estavam escravizados às suas próprias paixões. Em Cristo podemos dizer não ao pecado, não ao mundo, não a todas as investidas malignas, porque só Ele nos faz verdadeiramente livres. Amados, agora escute. Vivemos num tempo onde nunca em qualquer outra época da história se viu tanta banalização das coisas sagradas como agora. As profecias dizem que o amor de quase todos esfriaria nos últimos dias. E os últimos dias começaram a contar a partir da revelação de Yahvé em seu Filho Jesus. Estamos, na verdade, nos últimos dos últimos dias e presenciando o cumprimento desta profecia. O esfriamento do amor no coração dos homens, a banalização da vida e das coisas sagradas. Muitos se batizam sem entender o real significado desse ato, julgando que pelo simples fato de se batizarem, mudarão suas condições de vida. Sem contar a participação da ceia do Senhor, a distribuição do óleo de unção em massa e a atribuição de poder aos mais variados objetos, fazendo com que o povo acredite que o Evangelho é um conjunto de rituais místicos acompanhado de uma confissão pobre, sem nunca entrar em confronto com sua real condição de pecador perdido e abominável a Deus. Não é de se admirar que muitos dos que já estiveram dentro de um culto, de uma igreja, hoje estejam fora, decepcionados, angustiados e confusos diante desse quadro caótico. Meus amados, o que verdadeiramente nos salva, liberta e cura é o confronto com a santidade de Yahvé, que vem pelo conhecimento da palavra de Deus, que é Jesus revelado no nosso coração. E isto desnuda o pecador real que somos, abomináveis a Deus e necessitados desesperadamente da sua maravilhosa graça. E é assim que será produzido, dentro do mais vil pecador, uma confissão firmada no arrependimento profundo e genuíno e uma entrega definitiva ao Senhor da nossa redenção. E o conhecimento da verdade exige de nós renúncia, que nos levará a uma verdadeira mudança e transformação em conformidade com os princípios da palavra de Deus. Todas as áreas da nossa vida serão afetadas. Não se pode ter vida plena com Cristo e desfrutar de todos os benefícios da redenção compactuando com o mundo. Pode acreditar que Deus não deixará barato este adultério. Custou muito caro para o Pai entregar seu próprio Filho à morte para a salvação de um mundo mergulhado em corrupção. A Bíblia cita uma classe de pessoas que criam, mas que tudo que ouviam iam conferir com as Escrituras. E é assim que cada um deve ser. É assim que você, amado ouvinte, deve ser. Primeiro, ser fiel às Escrituras sagradas, porque são elas que testificam de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada mais tem poder se Jesus não te libertar. Nenhum objeto, nenhum líder, nenhum pastor, nenhum rito, nenhuma oração, nenhum óleo, nenhum templo. Só o conhecimento de Jesus e a operação do Espírito Santo em você. Acredite, esta é uma equação simples. Palavra de Deus mais Espírito de Deus gera em você a vida de Deus e você se tornará filho de Deus. Tudo começa no seu espírito, além, muito além das emoções. Decida hoje crer em Jesus. Querido, decida hoje segui-lo. Decida hoje conhecer as Escrituras Sagradas. Decida hoje se expor ao Espírito de Deus, que lhe convence do pecado, da justiça e do juízo.
Decida largar o mundo e seus prazeres pela excelência de conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. Ore você a Ele agora e receba a revelação do Senhor Jesus Cristo em seu coração. E em você e em toda a sua casa se verá os frutos de justiça. Tudo começa nele e toda a capacitação para segui-lo também vem dele, porque o amor de Deus será derramado em seu coração. Experimente agora o poder da cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro amor que vai transformar a vida dos homens e da nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Orem comigo. Pai querido, a tua graça, que é melhor do que a vida, está se derramando agora sobre o ouvinte atento que acabou de receber tua palavra, o Evangelho do Reino e da Graça em Cristo Jesus. Opera, ó Senhor da Glória, o milagre da salvação, na compreensão plena do sacrifício da cruz do Calvário, levando a cada ouvinte a se ver em Jesus. Que a tua palavra corra velozmente por nossa cidade, pelas famílias em cada bairro, distrito, ruas e vielas, pelos montes e vales, e Nova Friburgo se encha da tua glória, como as águas cobrem o mar. Traz a profunda revelação do verdadeiro Evangelho, que anuncia o teu reino de amor e transforma o coração dos homens em todo lugar que se clamar a ti. Toca-nos, amados ouvintes, que neste momento estão sofrendo com enfermidades, prisões de toda espécie, depressões e angústia de coração. Revela, Senhor, o teu poder de cura e libertação. Confessamos que dependemos somente de ti e que nada se pode fazer sem que a tua poderosa mão se levante ao nosso favor. Por isso, esta cidade se rende ao teu senhorio. Vem, Senhor Jesus, sobre nós, como de ti esperamos. Vem, Senhor Jesus, sobre cada ouvinte, cada família, e sobre os que estão investidos de autoridade, e sobre todos que nos ouvem agora, e até onde esta rádio alcança. Restaura sobre nós o teu temor, Senhor. Opera o teu querer e o teu efetuar em todos os corações sedentos de vida. Sacia-nos com a tua presença maravilhosa. Muito obrigado pelo privilégio de proclamar a verdade do teu reino. Que venha o teu reino sobre nós, sobre Friburgo e sobre a nossa nação, Senhor. Confessamos que precisamos da tua intervenção, Pai, urgentemente. Amamos a tua palavra e adoramos o teu santo nome. E nós oramos já declarando a tua vitória sobre nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos. Amém e amém.